Olá, a gente vai falar um pouco sobre os desafios de ser uma igreja ou uma comunidade cristã no século XXI. Um dos grandes desafios que temos é a gente rever a nossa teologia, a nossa maneira de falar de Deus e de perceber a realidade do mundo. O que constato cada vez mais é que nossas comunidades cristãs têm um discurso sobre Deus muito ultrapassado, com critérios totalmente irrelevantes para o dia de hoje. Falamos de Deus como que, a partir de categorias do século XVII, não nos damos conta de que o ser humano mudou e a sua maneira também de perceber o mundo mudou. Por isso é a necessidade de que a igreja, as comunidades cristãs, se percebam como relevantes hoje, mas para isso a necessidade de fazer uma mudança total do seu pensamento e na sua maneira de pensar a teologia. Eu acho que grande possibilidade nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses. Ele fala de um Deus que se esvaziou. A palavra lá para esvaziar-se é kenosis. Precisamos de uma espiritualidade kenótica, de esvaziamento, de sermos uma comunidade no século XXI que tenha mais ouvido para ouvir, a boca para falar. Precisamos ser uma comunidade atenta ao universo da dinâmica da própria cidade. Olhando a cidade, a gente vê cada vez mais pessoas espiritualizadas, ouvindo discursos de grandes pregadores, mas uma igreja totalmente vazia e distante dessas realidades. Uma igreja que promete o céu, ao invés dela ser a semelhança de Jesus, presença real de Deus na sociedade. Para sermos uma igreja também relevante nos dias de hoje, então, precisamos ser uma igreja que tenha outros critérios para falar de Deus. A ideia de um Deus todo-poderoso é intragável hoje para o ser humano do século XXI. O ser humano do século XXI quer um Deus mais presente, mais amigo, mais próximo, ou como diz o livro de Jó, um Deus que passa por mim e que me percebe. Outra característica de uma comunidade cristã ou uma igreja relevante no século XXI, em resposta à missio Dei, a maneira de Deus amar o mundo de tal forma que se entrega por essa sociedade, é ela tornando sociedade, se perguntando pelas questões ecológicas, que o olhar atento para o meio ambiente, que como Calvino dizia, que a sociedade é o grande teatro para a glória de Deus. Não podemos falar de uma espiritualidade, ou de uma missão, ou de uma igreja relevante, se nós não olharmos para o resgate do valor e da beleza da criação de Deus. Outro aspecto também importante é uma igreja que não seja mais marcada pelo poder do homem, o discurso do falo, mas uma igreja poética, que se poetiza ao ouvir as outras falas, as outras canções, e assim ela se humaniza, tal como Cristo se humanizou por nós. Outra qualidade também de uma igreja que se pretende ser relevante no século XXI, ou uma comunidade cristã que expresse o sabor de ser cristã no século XXI, é tornar-se também uma igreja que esteja atenta aos novos ventos e aos nossos sinais que o Espírito Santo nos traz. É ser uma igreja de comunhão, é ser uma igreja simples, sem poderes e tonos de igreja, pessoas poderosas, mas que uma igreja que empodere as pessoas para que elas possam viver na sua autonomia e na sua autenticidade de fé. Ser uma igreja que seja inclusiva, que traga para dentro de si e para dentro dela como preocupação pastoral o ser humano. Que o que vem à igreja é o ser humano, independente da sua orientação sexual, ou independentemente da sua postura ideológica ou política. É o humano que tem que ser abraçado, beijado e visto como sacramento de Deus. Outra característica importante para uma igreja que quer ser relevante no século XXI, a partir da própria experiência de Jesus, que se tornou humano, assumindo a forma escrava ou de servo, como diz algumas traduções, é deixar de ser uma igreja dos presbíteros e presbíteras e tornar-se uma igreja diaconal, uma igreja serva, uma igreja que se coloca à escuta, que se ofereça mão, braço, perna, coração, uma igreja que se torne humana tal como o Senhor dela, Jesus Cristo, tornou-se, assumindo a nossa humanidade e a nossa condição de sermos humanos. É uma igreja que precisa fazer parte das ocupações, que esteja à frente, sinalizando sempre o seu reino e testemunhando para as pessoas esperança. Precisamos ser semeadores de esperança. Não da esperança que espera. Não, essa não é a esperança. Mas da esperança do esperançade, do nosso grande amigo Paulo Freire, que nos convida a uma ação sempre gostosa diante do mundo, que gere no mundo a expectativa de novas realidades e novos projetos que humanize e dignifique o ser humano.
é essa igreja que será relevante no século XXI. E é a igreja que nós aqui da comunidade queremos ser. Tchau, até a próxima.